nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olha só. O que Deus colocou no meu coração nessa manhã para estar compartilhando com vocês, fala muito das promessas que o Senhor tem nas nossas vidas. Quantos aqui já receberam uma palavra, já tiveram um sonho, ou já receberam uma profecia que não se cumpriu ainda na sua vida? Eu acho que a grande maioria de nós, né? Carregamos uma palavra, carregamos um sonho muito grande que Deus nos deu algum dia. Carregamos uma profecia que foi liberada através de um grande homem de Deus, através do nosso apóstolo, que ainda não se cumpriu, que ainda não se realizou na nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, você vai perceber que existe um padrão. Você sabia? Existe um padrão. Como assim? Todo grande chamado de Deus na vida de uma pessoa sempre vai encontrar essa pessoa fazendo algo diferente daquilo que Deus chamou ela para fazer. Todo grande chamado de Deus na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, sempre vai encontrar ela fazendo algo totalmente diferente, em um lugar diferente do seu propósito final, do seu destino profético. E quando nós olhamos para entendemos isso, quando nós recebemos uma palavra, quando nós recebemos uma promessa de Deus, automaticamente nós olhamos para a nossa realidade. E muitas vezes a nossa realidade, ela diz que aquela promessa que nós recebemos do Senhor, ela não pode se cumprir. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra, que nós recebemos, ou que nós temos algum sonho, ou que nós recebemos uma profecia, e nós olhamos para aquilo de uma forma tão grandiosa, e nós olhamos para a nossa vida, para a realidade a qual nós estamos vivendo, muitas vezes a incredulidade vem no nosso coração. Porque nós olhamos para a nossa realidade, nós olhamos para a promessa do Senhor, e a nossa realidade diz que aquilo é impossível de acontecer. Muitas pessoas aqui receberam muitas palavras do Senhor, tiveram muitos sonhos proféticos, receberam profecias, mas por olharem para a sua realidade, não creram na palavra do Senhor. Duvidaram que aquilo poderia se cumprir na sua vida. E você engavetou aquele sonho, engavetou aquela palavra, engavetou aquela profecia e fechou as 7 chaves. Eu quero mostrar aqui na palavra de Deus 3 pontos, 3 grandes obstáculos que Deus ele tem para cumprir as promessas dele na sua vida. Você sabia que Deus ele tem grandes obstáculos, grandes desafios para poder cumprir a sua palavra na nossa vida? E o primeiro grande obstáculo fala da nossa realidade atual. Um pouco do que nós falamos agora. Onde eu moro? O que eu faço? Aonde eu trabalho? Quando nós recebemos uma palavra, nós olhamos para a nossa realidade atual. Existem muitas pessoas aqui que receberam uma palavra de ser um grande pregador do Evangelho, pregar para grandes multidões, pregar em cruzadas de milagres. Outras pessoas aqui que estão aqui sentadas receberam uma profecia de serem pilares financeiros nessa obra, ser um banco de Deus na terra.
Outras pessoas receberam um chamado de ser um grande missionário, viajar as nações, andar por todas as nações pregando o Evangelho. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, nós pensamos assim: como que eu vou ser um grande pregador do Evangelho, pregar para grandes multidões, em grandes estádios, se eu mal consigo falar? Se todas as vezes que eu preciso falar em público eu fico em pânico, eu fujo, eu travo, me dá um branco, eu não consigo. Mas essa pessoa recebeu uma palavra que ela vai ser um grande pregador. Ou você pensa: como que eu vou ser um banco de Deus na terra? Vou ser um pilar financeiro, vou financiar os projetos da igreja, vou financiar as cruzadas de milagre em todas as nações, em todas as 50 nações. Se hoje na minha realidade eu mal consigo pagar minhas contas, se eu mal consigo pagar o aluguel da minha casa, do meu apartamento, como que eu vou viajar as nações? Se todas as vezes que eu penso em subir um avião, eu fico em pânico. Eu tenho medo de altura, eu fico em pânico. Então, nós olhamos para a nossa realidade atual, para a maneira como nós estamos vivendo, e muitas vezes nós olhamos para a promessa do Senhor e nós pensamos que aquilo é impossível de acontecer. E esse tem sido um grande obstáculo que Deus que Ele tem tido com muitos de nós. Deus, Ele quer abençoar você. Deus, Ele quer que a bênção dEle repouse sobre a sua vida, que a promessa de Deus se cumpra sobre a sua vida. Mas muitas vezes a sua incredulidade não deixa. Segundo grande obstáculo que Deus Ele tem: as nossas crenças limitantes. É impossível você mudar a vida de uma pessoa se primeiro você não mudar os seus pensamentos. É impossível você mudar a vida de um homem ou de uma mulher de Deus se primeiro não mudar a sua mentalidade. As nossas crenças limitantes, elas têm sido um dos maiores desafios de Deus. Porque o tempo todo elas têm nos sabotado. Elas têm dito que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós não somos dignos, que nós nunca vamos avançar, que nós nunca vamos conseguir. As nossas crenças limitantes têm impedido que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. As nossas crenças limitantes têm impedido que a bênção de Deus repouse sobre você. Nós precisamos parar de pensar pequeno, gente. Porque Deus, Ele é grande. Deus, Ele tem coisas muito grandes na nossa vida. Mas a nossa mentalidade tem impedido o agir de Deus. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse versículo começa dizendo que nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós não devemos nos conformar com a nossa realidade, a qual nós estamos vivendo. Nós não devemos nos conformar com a casa que nós estamos morando. Nós não podemos nos conformar com o salário que nós estamos recebendo. Na verdade, nós precisamos ser pessoas inconformadas. Nós precisamos nos revoltar contra essa situação. Nós não vivemos as promessas de Deus porque nós estamos conformados com a maneira que nós estamos vivendo, com a nossa realidade atual. E outra coisa que diz a palavra: transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Então, primeiro você precisa ser um inconformado. Você precisa ser um inconformado. Você não pode aceitar a realidade a qual você está vivendo. E depois você precisa deixar que Deus ele transforme a sua mente, que Ele renove a sua mente. Você precisa parar com pensamentos de escassez, com pensamento pequeno, e deixar que Deus ele venha expandir a sua mentalidade para viver coisas grandes. Porque se você se conformar com a sua realidade atual, e você não deixar a sua mentalidade ser renovada em Cristo, você nunca vai viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para você viver a boa, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, primeiro você vai precisar ser um inconformado e deixar que Deus ele renove a sua mentalidade. Terceiro grande obstáculo que Deus ele tem para nos abençoar: o diabo. O diabo trabalha para realmente dizer que tudo aquilo que você pensa a seu respeito é verdade. Os nossos pensamentos, eles dizem que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós nunca vamos avançar, que nós nunca vamos conquistar, que eu não sou digno das bênçãos do Senhor. E o Satanás está aqui do seu lado. É verdade. Você é um fracassado. Você não consegue, você não vai vencer, você não vai conquistar. E o diabo ele tem trabalhado na nossa mente para fazer nós acreditarmos nessas mentiras. E muitos têm acreditado. Muitos têm dado ouvido à voz do inimigo. E o inimigo tem conseguido distorcer a sua identidade. Quem você é. Você precisa parar de dar ouvidos àquilo que o inimigo tem dito a seu respeito. E você precisa começar a dar ouvidos àquilo que Deus está falando a seu respeito. Deus está dizendo para você nessa manhã que você consegue. Mas ao mesmo tempo o inimigo está dizendo que você não consegue. Deus está dizendo que você é mais do que vencedor. Mas o inimigo está ao mesmo tempo dizendo que você é um fracassado, que você é um perdedor. Qual voz você tem ouvido, queridos? Você precisa começar a ouvir mais a voz de Deus. Porque as promessas do Senhor, como nós lemos no versículo inicial, elas não falham, nunca falharam. Jeremias 1, versículo de número 12 diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se Deus ele disse para você, se Deus ele liberou uma palavra sobre a sua vida, se Deus entregou uma profecia sobre você, para você, ela vai se cumprir. Não tem como não cumprir. Porque Deus é fiel na sua palavra. Deus ele zela pela sua palavra. Deus ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Acabando o nosso tempo. Quero dar só mais um exemplo. Davi. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11. Disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Davi, o rei Davi, ele foi encontrado no campo. Davi, ele era rejeitado. Davi, ele era um jovem totalmente rejeitado pela sua família, esquecido. Davi, ele não era visto. Davi, constantemente, todos os dias, estava atrás das ovelhas do seu pai. Mas o dia que o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, e Jessé apresenta todos os filhos,
E Deus fala que não era nenhum daqueles ali. Então o profeta Samuel diz: acabaram-se os filhos? Aí ele lembra de Davi: não, ainda tem um mais moço, o menor da casa, que está pastoreando as ovelhas. Então Samuel diz: mande chamá-lo agora, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Pode ser que você hoje se sinta exatamente assim. Você pense que você não é visto, que você não é lembrado, que aquilo que você tem feito, você não tem reconhecimento. Mas nessa manhã eu preciso dizer para você que Deus, Ele viu você. Deus, Ele conhece o teu caminhar. Deus, Ele conhece tudo aquilo que você tem passado. Deus, Ele conhece tudo aquilo que você tem sacrificado. Ele conhece. E quando Deus quer honrar alguém e quer levantar alguém, não importa se essa pessoa foi vista pelo homem ou não, Deus, Ele faz você, e Deus, Ele coloca você assentado à mesa juntamente com os príncipes. Se chegar o tempo onde Deus, Ele vai querer honrar você, não importa se o homem viu o que você fez, se o homem viu ao todo o teu trabalho, o quanto que você tem ofertado, o quanto que você tem se sacrificado. Se chegar o tempo de Deus honrar você e levantar você, Ele vai fazer. Você pode estar escondido como Davi, atrás das ovelhas de Jessé. Ainda assim Deus, Ele manda buscar você lá onde você está. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Amém, queridos. A palavra tinha mais algumas coisas para falar, mas nosso tempo já estourou. Vigília, você está falando isso? Os nossos coronéis lá nos pegaram com essa, né? Vocês gostam de falar vigília? Então agora nós vamos ter uma vigília. Amém, gente? Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer ao Senhor nessa manhã. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que é o Senhor é quem nos levanta, é o Senhor, meu Deus, que nos honra. Ainda, Senhor, que nós muitas vezes olhamos para a nossa capacidade, nós muitas vezes não entendemos como que as coisas vão acontecer, como que as coisas vão acontecer na minha vida, mas que hoje, nesta manhã, Senhor, nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor, confiando no Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir a sua palavra na nossa vida, Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, para que venha se cumprir, Senhor, todas as promessas que o Senhor tem liberado sobre a vida deles, Pai. Até mesmo aquelas promessas que eles já tinham esquecido, Senhor. Traz, Senhor, agora a lembrança, Senhor. Que eles venham crer, Senhor, que eles venham, meu Deus, voltar a sonhar, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem prometido há tantos anos atrás. Que por causa da sua realidade, daquilo que ele estava vivendo, Senhor, ele não creu, ele desistiu desse sonho, mas que hoje, Senhor, esse sonho possa voltar, meu Deus, à realidade, Senhor. Que há esperança no Senhor para que essa palavra ela venha se cumprir. Em nome de Jesus.